Queridos irmãos, muito boa noite na gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar uma palavra com todos vocês. Estamos em um tempo difícil, um mundo caótico, onde a mensagem do Senhor Jesus Cristo precisa ser bem-vinda em todos os meios da sociedade. Teve uma certa ocasião que o Senhor Jesus Cristo estava em um determinado lugar e quando ele doutor, estava rodeado de pessoas simples, humildes, pobres, desejosas em ouvir a sua palavra. Jesus alegre, feliz, ele disse, livro de Mateus capítulo 11, verso 25, naquele tempo, respondendo, Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios, aos instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus Cristo, olhando aquela multidão, ele disse, ele fez o precioso convite, no verso 28, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor Jesus Cristo era o amor de Deus que estava ali, falando àquela multidão. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. O maior desejo de Deus é que os seres humanos pudessem crer no Evangelho, na pregação da sua palavra. Está escrito na profecia de Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? O desejo de Deus é que a palavra, a pregação do Evangelho seja disseminado no mundo inteiro. Porque a pregação do Evangelho é boas novas, é novas de paz. Jesus Cristo, antes de ir para a glória, ele disse aos seus discípulos, ide por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. Porém, quem não acreditar será condenado. A escolha é o ser humano que faz. O ser humano decide ouvir, se quiser, a palavra de Deus. Todos são convidados a ouvirem. Mas nem todos gostam de ouvir o Evangelho, porque estão sobrecarregados com as coisas deste mundo. O mundo está perdido em trevas, em desobediência, em dissabores. Os seres humanos procuram
paz e felicidade em outros lugares, rechaçando, negando o Evangelho, não querendo ouvir a pregação da palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, não o sistema, não, mas Ele amou o mundo dos seres humanos, Ele amou os seres humanos. Ele nos ama. E Ele enviou o seu maior presente a este mundo, que foi o seu único filho, com uma promessa para os seres humanos: todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando Jesus Cristo estava neste mundo humanizado, era o próprio Deus vivendo entre os seres humanos. Ele falou como os seres humanos falam, andou como os seres humanos andam. Sentiu dor como o ser humano sente. Sentiu sede, sentiu fome. Ele assumiu em si mesmo as condições humanas e deixou um precioso legado para os seres humanos, que é a sua preciosa palavra e as suas preciosas obras. Em uma certa ocasião ele disse: aquele que crê em mim faz o que eu faço e fará maiores do que essa. Jesus Cristo, enquanto estava no mundo, ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Quando ele estava no deserto, rodeado por pessoas simples e humildes, ele viu as pessoas tristes, abatidas, desesperançados, e ele lhes fez um convite. E o convite foi esse: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Acredito que no momento em que ele fez esse precioso convite, uma multidão correu a ele. Pessoas tristes, abatidas, enfermos. Pessoas oprimidas. Acredito que ele levanta suas mãos e cura os enfermos, curou os doentes e declarou palavras de cura, também interior, sobre todos eles. Porque a palavra de Jesus Cristo é viva, é eficaz, é poderosa. Uma certa ocasião ele estava pregando em um determinado lugar e uma multidão estava ali. 4 amigos tiveram uma ideia e foram buscar um amigo para trazer até a presença do Senhor Jesus Cristo, para que esse amigo recebesse a cura. Só que quando chegaram, estava uma multidão. Não tinham como entrar em meio àquela grande multidão, mas alguém teve uma ideia. Vamos subir pelo telhado e vamos conseguir descer ele na presença de Jesus. Não sei como aconteceu isso, mas aconteceu. Jesus Cristo falando a palavra a uma multidão. Daqui a pouco ele olha para cima e os amigos descem o seu amigo na sua presença. Acredito que Jesus ficou maravilhado com a ação desses amigos. Jesus Cristo olha para aquele moço que estava paralisado, estava paralítico,
e disse para aquele moço: filho, os teus pecados estão perdoados. A multidão que estava na frente dele ouvia, mas não acreditava, não confiava em tudo que ele dizia. Porque eles queriam a cura do homem, mas Jesus Cristo quer o perdão do ser humano. E Jesus Cristo, vendo que eles estavam arrazoando mal nos vossos corações, e ele disse: por que pensais mal em vossos corações? Eu quero que vocês saibam de uma coisa: o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado. A segunda palavra que Jesus liberou para aquele moço foi essa: filho, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. As artérias, os nervos, os ossos, a pele, reagiu no momento, porque Jesus Cristo declarou a vitória, a bênção, a cura sobre o rapaz. E a multidão viram isso e certamente alegraram, porque Jesus Cristo não tem apenas o perdão, que é a maior coisa que o ser humano pode receber, mas ele tem cura também. Então, quando Jesus Cristo fez o convite para aquela multidão, acredito que uma grande multidão correram para ele. Receberam cura, libertação, vitória, solução de problemas. Mas Jesus Cristo disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quando aceitamos a Jesus Cristo pela fé, espiritualmente entramos em uma escola, aonde o professor dessa escola é Jesus. E com esse professor, a sabedoria era sua aluna, como diz lá em Provérbio. Vamos ver os passos para encontrarmos a felicidade completa, porque o mundo está perdido. O sofrimento. O mundo sofre porque não crê na pregação da palavra, não valorizam a pregação da palavra. É uma minoria. O que devemos fazer para nos salvar? Como o homem disse a Paulo: que devo fazer para me salvar? E Paulo disse: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É somente crer na pessoa gloriosa e pura do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz no livro de Romanos 10 e 15: como crerão se não há quem pregue? Romanos 10 e 15. Eu vou ler do 13 a seguir. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Como crerão naquele a quem não ouviram? É necessário ouvir a pregação da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? É necessário pregar a palavra de Deus, mas pregar a preciosa palavra pura, porque a mensagem de Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo, é simplesmente puro. Infelizmente, há uma multidão de pregadores aí, em toda a terra, que estão torcendo a palavra de Deus.
Vamos nos esforçar para pregar a preciosa palavra de Deus sem heresia. Porque há muitas heresias no nosso tempo hoje. Está se cumprindo o que disse Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 2. No 15 diz, como pregarão, se não for enviado? Como está escrito, quão formosos os pés daqueles que anunciam a paz, dos que anunciam boas coisas. O evangelho é boas coisas, o evangelho puro e simples é boas novas. E as almas estão carentes por ouvir o evangelho puro do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vou dizer o que penso nesse sentido. 3 passos que nós, como seres humanos, devemos dar em direção ao Senhor Jesus Cristo. Primeiro passo, ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Segundo passo, crer na palavra de Deus. Tem muitos que ouvem, mas não crê. Primeiro passo, ouvir a palavra. Segundo passo, crer na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz quem deu crédito à nossa pregação. Terceiro passo, confessar a palavra de Deus. Jesus Cristo mesmo disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, diante dos seus anjos. É uma troca. Ele nos amou primeiro, e nós o amamos agora. Ele se ofereceu em nosso favor. Devemos nos oferecer a Ele também. Jesus Cristo provou o seu precioso amor, se oferecendo uma vez na cruz do Calvário, em resgate da nossa vida. Terceiro passo, confessar. A Bíblia diz que aqueles que confessam e deixam, alcançam misericórdia. Romanos 10, 9 e 10 nos diz, se com a tua boca confessar e em teu coração acreditar que Deus ergueu Jesus dos mortos, será salvo. Porque é com o coração que se crê e com a boca que se confessa. 3 passos nós, seres humanos, devemos dar em direção ao Senhor Jesus. Ouvir a palavra, crer na palavra e confessar a palavra. Jesus Cristo nos dá a nós, aliás, Ele dá em nossa direção também 3 passos. Qual é os passos de Jesus em nossa direção? Ele nos perdoa. Lembra quando ele disse para a mulher, quando levaram ela na presença dele, disseram, Senhor, na lei de Moisés essas tais devem ser apedrejadas? O que tu diz? Perguntaram de novo. E Jesus Cristo disse, aquele de entre vocês que não tem pecado, atire a primeira pedra. A palavra dele revelou os pecados humanos. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Cristo, é como uma espada de 2 fios. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Somente a palavra de Deus pode preencher na sua vida, sua alma, seu espírito, toda a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a mulher disse, aliás, Jesus disse, mulher, ninguém te condenou? E ela disse, não, Senhor. E Jesus Cristo disse a ela, vai, e não peques mais. Para que se cumpra a profecia que diz, aonde abundou o pecado, a graça superabundou.
Então Jesus Cristo tem para nós o perdão, tem para nós a justificação. Quando diz na profecia, do vosso pecado não me lembrarei mais. E o terceiro passo tem para nós a glorificação. Esse terceiro passo, nenhum de nós recebemos ainda. Que a glorificação será na manifestação dele em glória, aonde os cristãos em todo o mundo, os vivos, receberão um novo corpo, cumprindo a profecia que diz: aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Ainda que oramos, ainda que cantamos, que adoramos a Deus, que frequentamos cultos, não somos perfeitos, mas um que é perfeito está trabalhando na nossa vida, e esse um é Jesus Cristo. E ele disse: meu Pai trabalhou e eu trabalho até agora. Ele está trabalhando na nossa vida. E está escrito na profecia também: aquele que em vós começou a boa obra vai terminar até aquele grande dia. Estamos certos disso. A glorificação é certa para servos e servas de Deus que estão esperando o Senhor Jesus Cristo, que estão esperando o arrebatamento da igreja. Quero parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. O meu desejo é que você e a sua família sejam abençoados, alcançados pela pregação da palavra, pelo perdão da palavra, pela justificação da palavra. E certamente seremos alcançados pela glorificação da palavra de Deus. Queridos, graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo seja sobre você e sobre toda a sua família. Dê um like, se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Nos ajude a evangelizar, compartilhando as mensagens deste canal. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente.